o agir de Deus. Aonde foi o agir de Deus aqui, pastor? Vou ler de novo com você o versículo 2, volta no versículo 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Vamos ler juntos agora, ó. Porém, a ninguém o quê? Mataram. Essa era a boa notícia. Só que você vai ver, nós vamos ler daqui a pouquinho, que Davi ficou tão desesperado, irmão, com a primeira notícia ou com aquilo que ele viu. Acho que o que a gente vê impressiona muito, né? Quando ele chega e vê toda a casa dele destruída, que ele nem consegue ver ali uma esperança, uma solução. Para ele já estava tudo o quê? Acabado. Então cuidado com isso. Cuidado, por quê? Porque às vezes o diabo mostra uma coisa que não é totalmente verdade. Às vezes a notícia é ruim, mas não está tudo acabado. Às vezes o que você vê realmente é uma destruição, mas não é que não tem jeito mais. Então preste atenção nisso, hoje foi isso que Deus falou no meu coração. Todo e qualquer agir do diabo, toda e qualquer ação do inimigo tem um limite. E você vê isso em toda a Bíblia Sagrada. Nós podemos até ser tentados. E se você me perguntar assim, pastor, até uma pessoa de Deus pode passar por um momento de tentação, de luta? Eu digo com toda certeza, pode. Pode e vai. Só que tem um porém. Todo aquele que é de Deus, o diabo não pode fazer o que quer não, irmão. Tem um limite para a tentação, tem um limite para a ação do inimigo. Então o diabo veio, destruiu a cidade, o inimigo veio, queimou as casas, levou a família, mas fala comigo, mas a ninguém ele matou. Só tem uma explicação. Por que não mataram ninguém? Fala comigo. Porque Deus não deixou. Só essa explicação. Que eles podiam ter matado, eles podiam ter feito a obra completa, né? Eles podiam ter feito isso, porque a obra completa do diabo, se você não sabe, é essa. Ele vem senão para roubar, matar. Roubar ele roubou, destruir ele destruiu. Só faltava o quê? Na hora de matar, Deus falou, opa, peraí. Não. Deus impediu, Deus não deixou. Então presta atenção, porque na pior notícia que você possa ter recebido por esses dias aí, ainda tem um agir de Deus, eu vou te mostrar. Deus está operando e você não está percebendo. Deus colocou a mão e às vezes você não viu. Ah, pastor, mas é só notícia ruim. Não, mas a coisa é feia demais. Não, calma. Tem gente que escuta a primeira parte da notícia e já começa a chorar, já começa a se desesperar, como se não tivesse mais jeito, mas ainda tem jeito. Por quê? Fala comigo assim, ó. Deus colocou um limite na ação do diabo. Ele sempre coloca. Ah, destruiu a cidade, destruiu as casas, destruiu, roubou a família, roubou, levou cativo, levou, mas matou? Não matou. Aí Deus entrou em ação. E sempre foi assim. Você quer ver uma coisa? Vamos ver ali rapidinho Jó, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia conta que certa vez, quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, entre eles está Satanás. E Deus vira para Satanás e fala assim, ô Satanás, viste meu servo Jó? Ó, homem reto, temente a Deus, fiel, temente a Deus e desvia-se do mal. Era um homem de Deus, sim ou não? Só que eu disse para você, até um homem de Deus passa por tentação. Até um homem de Deus passa por luta. E aí o diabo começa a argumentar com Deus que ele teria algum motivo para tocar na vida de Jó. Ele fala, claro que ele te serve. O Senhor cercou ele de bens, está tudo certo com ele, deixa eu tocar na vida dele, o Senhor ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai se desviar, se ele não desiste na hora de servir a Deus. Deus falou, então tá, você pode ir. Por que Deus permitiu? Olha, a Bíblia fala assim, a maldição sem causa não se cumpre. Tinha uma falha em Jó, como sempre vai ter uma falha em mim, em você, em todos nós temos falhas. A Bíblia fala que Jó mesmo confessou, o que eu temia, me veio, e o que eu receava, me aconteceu. Ele tinha um medo no coração, e o diabo usou isso como argumento para entrar. Deus até permitiu, mas colocou um limite. Olha como diz ali, então disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa porém o quê? A sua vida. Olha, as outras coisas você pode fazer, mas na vida dele você não vai tocar. Você não vai fazer a sua obra completa. Se você vê, o diabo roubou, o diabo destruiu, mas ele não pôde tocar na vida de Jó. Numa outra tradução que eu gostei muito, é a Bíblia NBV. Coloca ali para mim, o Leonardo. A Bíblia viva, olha como ele fala, ó. Ele vai colocar ali para mim. E o Senhor disse a Satanás, está bem,
faça o que quiser com ele, mas não tire a sua vida. Então o diabo não tem permissão, irmão, para fazer tudo. Deus coloca um limite, diga glória a Deus. Se você é de Deus, irmão, chega um momento que o diabo não pode avançar mais. Chega um ponto que ele não pode alcançar. Chega um ponto que ele não pode tocar. Então eu digo para você com todas as letras, você que é homem e mulher de Deus, você pode ter recebido a pior notícia, ainda vai ter a mão de Deus ali, dando uma chance, dando uma oportunidade para que a situação seja revertida. Então fala comigo assim, ó, a mensagem hoje fala assim, ó, ainda tem jeito. E o Davi não conseguiu perceber isso, que ainda tinha jeito. Pela notícia e pelo que ele viu, na hora, na cabeça, no coração dele como ser humano, veio que estava tudo perdido, que estava tudo acabado. Não, mas Deus queria mostrar para ele que Deus havia deixado ali uma chance, que Deus havia colocado a mão para que ainda tivesse jeito. Então é o mesmo que eu digo para você. Pastor, mas minha vida o senhor não tem noção como é que está. Mas meu casamento, pastor, olha, não tem mais como. Eu digo para você, ainda tem jeito. Deus sempre deixa um jeito, Deus sempre deixa um escape, Deus sempre deixa uma saída. Eu creio que tem um limite para a obra do diabo. Lá na primeira de João, primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 5, versículo 18. Eu estou indo direto ali na tela, então se você tiver dificuldade em achar, acompanha comigo ali direto na tela e marca para você ler depois em casa, tá? Primeira de João 5, 18. Que aí nós vamos voltar lá para Samuel de novo. O que diz ali? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? Olha, isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que algum tempo atrás nós já estudamos isso aqui. Quem é de Deus peca? Sim ou não? Peca ou não peca? Peca. Toda pessoa que é de Deus, peca. Ué, mas a Bíblia não está dizendo ali que quem é de Deus ou nascido de Deus não vive o quê? Pecando. Mas tem uma diferença muito grande aqui entre pecar e viver o quê? Pecando. Quem é de Deus peca, mas não vive no pecado. Vou voltar a um assunto que eu falei muito, mas bati muito nessa tecla um tempo atrás. Deus sabia por quê. Tinha gente que precisava ouvir isso. Pessoa que é de Deus, ela peca igual aquele que coloca a mão no fogo ou numa panela quente. Eu sempre falei aqui, até brincava, né? Quando você põe a mão na panela quente, quantas horas você demora para tirar? Acho que não dá nem meio segundo, né? Já queimou o dedo? Quem já queimou o dedo na panela? Deus misericórdia, Deus me livre. Tem hora que eu fico olhando essas irmãs que é acostumada a fazer comida, parece que elas não sentem dor na mão. Minha esposa pega a panela quente, pega a tampa, aí eu vou pegar a panela assim, parece que na hora já queima. Mas dói ou não dói? Na hora é reflexo. Eu vi um estudo falando que tem certos movimentos que não chega nem no cérebro para processar, sabia? Tem alguns movimentos que vão, no máximo até a medula já tem uma resposta que é chamada de reflexo. Reflexo é que o cérebro não pensou. Reflexo é todo movimento que não teve raciocínio, foi automático. É um cristão no pecado, irmão. Ele pode pecar, mas é por reflexo. Ele relou no pecado e já disse, está amarrado em nome de Jesus, não vou ficar desse jeito. Não, o que é isso? Não posso fazer isso? É assim ou não é? Relou no pecado, não, está amarrado em nome de Jesus, não posso falar isso, não posso viver assim, Senhor me perdoa, estou me levantando de novo. Mas tem gente, irmão, que está na igreja há muito tempo, ó, olha para o pastor, mas ainda está vivendo no pecado. Está no hábito. Tem, acho que a Bíblia atualizada, a RA, coloca para mim, ele ainda fala um pouquinho diferente, acho que se eu não me engano fala hábito. Ali, ó, quem é nascido de Deus não vive em pecado. Como pode pessoa que é nascida de Deus, está na igreja, batizada, vivendo em pecado? Está lá com o marido, mas que não é marido. Está lá com a esposa, morando, mas que não é esposa. Hoje virou moda isso, né? Conhece hoje, amanhã já vai morar junto. Mas o casamento? Não, pastor, ué, deixou de existir? Ou essa coisa é antiga, não funciona mais? Não, pastor, não precisa, esse negócio é muito complicado. Aí vem aquela desculpinha, fulano estava morando junto faz não sei quanto tempo, casou, começou a dar tudo errado. Mentira. O diabo que quer que a pessoa continue vivendo em pecado. Então não viva. Por quê? Quando você vive em pecado, irmão, esse limite que eu falei que existe,
Deus não consegue colocar. Quando a pessoa é de Deus, ela pode ser tentada, mas fala assim, ó, tem um limite. Só que quando ela vive em pecado, esse limite Deus não consegue colocar. O diabo tem liberdade total, isso é que é o perigo, hein? O diabo tem toda a liberdade para tocar onde ele quiser. E até para fazer aquela obra que eu falei para você, completa. Qual que é a obra completa do diabo? Roubar, matar e destruir. Então cuidado, não viva no pecado. Ele diz assim, ó, quem é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus, o guarda. E olha agora, esse versículo eu guardo comigo, ó. E o maligno não lhe toca. Diga glória a Deus. Quantas vezes eu orei assim? Quantas vezes eu orei assim por mim? Quantas vezes eu orei assim pela minha família? Eu disse, diabo, não aceito. Na minha vida não tem nada que te justifica você tocar. Na minha vida não tem nada que te dê autorização. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não anda no pecado e o maligno não lhe toca. Então eu quero ver você tocar. Aqui chega, daqui para frente você não toca. Diga glória a Deus. Então você tem que colocar essa oração hoje. E aí eu digo para você, tem hora que a gente não percebe isso. O desespero toma conta e até a pessoa que é de Deus esquece que Deus colocou um limite ali, que Deus está dando uma chance, que o que Deus fez ali, a pessoa não consegue enxergar. Tamanho o desespero da má notícia, do que ela viu, do que ela ouviu. Então cuidado com isso, quer ver? Volta aí para 1 Samuel de novo. A Bíblia diz que Davi escutou. Ele escutou no versículo 2 assim, ó. E levaram cativas as mulheres que estavam nela. Eu meditando nisso aqui, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei assim, ó. Versículo 2, a primeira parte de novo. Leia aí comigo. Alguém chega, Davi vê aquela destruição, como eu falei, deve ter visto tudo queimado, tudo destruído, isso aí choca. O diabo sabe que mexe com a gente, o que a gente vê. E alguém chega gritando assim, Davi, levaram as cativas, as mulheres que estavam nela. Aí quando a pessoa ia continuar falando, imagina Davi fazendo assim, ai meu Deus do céu, acabou, está tudo acabado, não tem mais jeito. Aí eu imagino a pessoa tentando falar assim, calma Davi, deixa eu terminar a notícia. Levaram cativas, e Davi começou a chorar, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Só que o restante da notícia era, levaram, mas não o quê? Não mataram. Esse é o nosso problema, irmão. Eu meditava nisso aqui, Deus falou comigo. Às vezes a gente escuta ali uma coisa que choca, a gente escuta ou vê uma coisa que nos abala, e a gente não para ouvir a parte que Deus agiu, ou a parte que Deus está agindo. Fala comigo, em toda obra do diabo tem uma obra maior de Deus. Diga glória a Deus. E tem. Só que a gente escuta só a parte do diabo e começa a se desesperar. E começa a chorar, e começa a gritar. E aí a gente começa a fazer como se tivesse matado, mas não matou. Por que agir como se tivesse matado? Você vai ver, eu vou te mostrar aqui. Alguém falou assim, levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram. Olha só, nem pequenos e nem grandes. Fala assim, isso é o cuidado de Deus. Irmão, se é de Deus, o diabo pode tentar, pode, mas vai ter o cuidado de Deus ali. Ele não pode assim fazer o que ele quer, não. Deus colocou a mão e falou, não vai matar ninguém, não matou nem pequeno e nem grande, nem forte, nem fraco. Por quê, pastor? Porque Deus não deixou. Diga glória a Deus. Não, chega uma hora, meu irmão, que o diabo vai ter que parar a obra dele, que Deus vai colocar um limite. Fala, não, aqui você não toca, isso você não vai fazer. Só que Davi não entendeu, Davi não conseguiu perceber a obra de Deus ali. Davi não conseguiu enxergar a obra de Deus ali. Olha a atitude, você vê pela atitude de Davi. Tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. Versículo 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados o quê? Você percebe o quê? Que alguém trouxe a notícia de longe. No versículo 3 você percebe que Davi chega mais perto. Percebe isso? E Davi e os seus homens vieram à cidade. Então, eles receberam a notícia ainda de fora. E quando eles chegam, agora se aproximam na cidade, eis que ela estava o quê? Ela, queimada.
E o quê? E suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados o quê? Cativos. Quando ele viu a cena, cuidado, irmão. Porque o diabo ele vai querer mostrar para você coisa que mexe com você. O diabo sabe como é que ele choca, como é que ele abala a pessoa que é de Deus. E às vezes a gente olha para a situação, a gente já entra em desespero. Quando eles chegaram perto, ele viu tudo queimado. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas levados cativos. Qual foi a atitude dele? Aí diz o versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele alçaram a sua voz e fizeram o quê? Choraram. Irmão, mas não choraram um pouco não. Você imagina uma pessoa chorar, mas chorar, mas chorar, mas chorar, como diz aí, até não ter mais força para chorar. Davi chorou muito. Eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa para chorar desse jeito aqui, dá a impressão de que alguém o quê? Morreu. A atitude dele foi como se alguém tivesse o quê? Morrido. Então presta atenção que isso acontece com a gente, não é só com o homem de Deus aqui não. Davi era de Deus, mas o que ele viu chocou tanto ele, que ele agiu como se não tivesse mais jeito. E às vezes a gente age diante de uma situação que o diabo mostra como se não tivesse mais jeito. Mas não morreu, só que ele chorou como se tivesse morrido. Ele chorou tanto como se ele nunca mais fosse ver suas filhas. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Ele chorou como se nunca mais fosse ver sua esposa. Mas peraí, tinha morrido? Não. Fala assim, levaram, mas não mataram. Você está entendendo a diferença, irmão? Irmão, não está perdido. O que eu quero dizer para você hoje é isso, ainda tem jeito, ainda tem chance. Eu não sei qual é o seu caso, qual é a sua situação, por que você está aqui hoje, mas cada um tem o seu motivo. Pastor, está lá no mundo, pastor, só precisa ver a situação, está nas drogas, está bebendo, está fumando. Tá, irmão, mas está vivo. Por que você está falando como se não tivesse mais jeito? Pergunta para o irmão do seu lado, por que você está chorando como se não tivesse mais jeito? Tem hora que a gente está agindo assim. Ai, pastor, perdi o emprego. Perdeu? Deus não pode abrir outra porta? Que eu já vi gente perdendo emprego, chorando, como se não só tivesse aquele emprego na vida. Como se Deus não pudesse abrir outra porta. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Quando eu estava meditando isso aqui, eu lembrei de uma mulher. Uma vez uma irmã, o marido foi embora de casa, e ela estava na fé, orando, que ele ia voltar, orando, pastor, não vou assinar aquele divórcio, porque eu creio que antes dele assinar, Deus vai tocar no coração dele, ele vai voltar para casa, e tal, e vai. Um dia eu chego na igreja, está essa irmã chorando, igual Davi, até não ter mais força. Ah, pastor, eu não sei imitar, é mais ou menos assim, com papel na mão, escuta só. E pensa um negócio para fazer a pessoa chorar, o que ela vê, né? É o que eu estou falando aqui. Ai, pastor, pelo amor de Deus. Falei, o que foi, irmão? O que foi? Eu assustei. Eu achei que alguém tinha o quê? Morrido. Porque do jeito que estava chorando, parece que tinha morrido. Aí eu falei, o que foi? Pastor, eu ainda tinha esperança. O senhor viu que eu estava orando, eu estava aqui na fé. Mas aqui, pastor, ele assinou. Pastor, agora assinou. Pastor, não tem mais jeito. Agora acabou, pastor. Falei, acabou o quê? O que o pastor assinou está acabado. Como é que faz agora? Eu falei, irmã, o que é isso aqui para Deus? Falei, o que é para Deus um papel assinado de caneta? Falei, mulher de Deus, levanta a sua cabeça, porque se o teu marido tem um propósito de Deus entre você e ele, se Deus uniu vocês, irmã, você casa com ele de novo. Deus faz ele voltar e assinar o papel do casamento de novo no cartório. Aí ela veio assim, será, pastor? Eu falei, será? Você duvida do poder de Deus? Quem falou que está acabado? Quem falou que não tem mais jeito? Às vezes a gente chora como se não tivesse mais jeito. Irmão, foi diante do Espírito Santo, estou te falando. Passou alguns meses depois, eu me lembro. Olha ela com o marido de novo, fazendo o quê? Casando com o meu marido. Deus é fiel, não é? Então, irmão, ainda tem jeito. Fala assim, ó, levaram, mas não mataram. Mas por que não matou? Deus não deixou, irmão. Deus colocou a mão ali. Deus disse não.
Só que na cabeça de Davi, o que ele viu, ele começou a chorar como se não tivesse mais esperança, como se ele nunca mais fosse ver sua filha, como se ele nunca mais fosse ver sua esposa. Tem gente que está assim, às vezes aconteceu uma coisa e parece que acabou. Pastor, fui lá, fiz o exame, pastor, o senhor não sabe o que deu. Pastor, deu isso. Amém. Às vezes choca, né? Choca ou não choca? Mas não quer dizer, irmão, que você morreu. Calma. Quer dizer que Deus vai entrar em ação aí e Deus vai reverter essa situação. Quem disse que Deus não pode curar? Diga glória a Deus. Quem disse que Deus não pode te dar uma nova empresa, que Deus não pode te dar um novo emprego, que Deus não pode mudar a situação? Irmão, em tudo que o diabo possa fazer, Deus sempre tem uma obra maior sendo feita. Deus sempre deixa uma maneira para que possa se recuperar, para que tenha uma chance, para que tenha jeito. E o Davi chora como se tivesse morrido. Chora até não ter mais força para chorar. Só que aí eu acho que nesse momento, ele começa a refletir, ele começa a pensar, e ele percebe que não tinha morrido a família, diga glória a Deus. Só tinha sido o quê? Levada. Está ouvindo? Deus te trouxe aqui hoje para você parar e pensar um pouco. Não está tudo perdido. Talvez o problema é grande, mas ainda tem uma chance. Não morreu, amém, Jesus? Se não morreu, fala comigo, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Até para a morte tem jeito. Deus já ressuscitou já? Sim ou não? Teve caso de Deus ressuscitar. Então imagina para quem está vivo ainda. Não, mas está muito longe, pastor. Eles já tinham, os inimigos já tinham levado a família de Davi já há 3 dias atrás. Ou seja, já fazia 3 dias que eles estavam caminhando. Então estava bem distante. Você há de convir comigo que 3 dias de distância é uma distância boa, sim ou não? Estava longe, mas não estava impossível. Então olha para o pastor, às vezes é o teu caso, pode ser que está longe, mas não está impossível. Está ouvindo o que eu estou falando, sim ou não? Acho que vou ter que descer aí, chacoalhar você e falar assim, ó, pode ser que está longe, mas não é impossível. Uma coisa é a distância, uma coisa é estar longe, outra coisa é não ter mais jeito, irmão. E não era o caso ali, também não é o seu caso, não. Tem coisa que para mim está longe, mas eu creio, Deus falou no meu coração e eu passo para você essa palavra. Tem coisa que está longe, mas não está impossível. Você só tem que crer. Você só tem que parar e escutar a boa notícia e perceber o agir de Deus onde você não percebeu ainda. Eu não sei o que hoje você olha e fala, pastor, mas está tão longe que eu já estou dando como impossível. Não, não, não. Quem falou? Irmão, ainda tem jeito. Ele parou de chorar, vamos ver aqui, versículo 4, ele chorou até que não houve mais força para chorar. Versículo 5, e também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. 6, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em fazer o quê? Apedrejar. Irmão, estava todo mundo perturbado, estava todo mundo agindo como se não fosse mais ver a família. É como se assim, olha Davi, a nossa família morreu, nós vamos matar você. Mas não tinha morrido ninguém. Olha como nós somos às vezes, eu estou falando de pessoas de Deus, hein? Pessoas de Deus. Às vezes nós estamos agindo assim, como se já tivesse acabado tudo, já querendo chutar o balde. Não, pastor, já acabou. Ô, meu irmão, acorda, tem jeito ainda. Pode ser que esteja longe, mas não é impossível não. A Bíblia diz, para Deus não há o quê? Impossíveis. Foi a resposta que o anjo deu para Maria. Quando ele chega e diz, ó, salve agraciado, bendita sois vós entre as mulheres. Ela diz, mas como pode eu, sendo virgem, ficar grávida? Diz, porque para Deus nada é o quê? Impossível. Diga glória a Deus. Não, não é. Foi assim que foi dada a resposta a Maria, a Isabel, que era estéril. Irmão, é para você. Pode ser que esteja longe, mas não está impossível. Queriam até matar Davi, estavam agindo como se tivessem perdido tudo. Mas olha o versículo 6 ainda. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava como? Em amargura. E diz assim agora, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi fez o que, irmãos? Se esforçou em quem? No Senhor teu Deus. Então, para um pouquinho aqui. É aqui que eu quero que você entenda que é a minha, a sua parte. O que Davi precisava? Bom, se Deus não deixou morrer,
até agora, por que ia morrer agora? Por que eu vou ter como perdida essa situação? Por que eu vou ter como perdida o meu casamento, perdida a minha filha? Como é que eu vou ter como perdido o meu esposo? Não. Peraí, se Deus segurou até agora, fala assim, é porque Ele tem um plano. Você tem que prestar atenção nisso, irmão. Deus segurou tanto. Tem gente que eu já preguei isso aqui várias vezes falando isso. Tem gente que já era para ter ido embora, gente que já era para ter morrido, gente que já tentou contra a vida e Deus segurou. Gente, meu irmão, que já sofreu acidente e Deus pôs a mão. Mas por que Deus está livrando? Fala assim, porque Deus tem um plano. Então o que eu preciso fazer? Colaborar com esse plano. Colabora, meu irmão, com o plano de Deus. Davi começou a entender, não, Deus está agindo. Por que eles destruíram tudo, acabaram com tudo, colocaram fogo em tudo, só não conseguiram o quê? Matar. Alguma coisa tem aí. Fizeram tudo, acabaram com tudo. Olha para a sua vida, pastor, perdi tudo, perdi isso, perdi aquilo outro. Mas você está vivo ainda. É porque Deus tem o quê? Um plano. Pastor, meu casamento, já aconteceu isso, já fui traído, já traí, isso e tal, já fui lá no cartório para assinar, mas vocês estão juntos ainda. É porque Deus tem o quê? Um plano. Tem gente que não consegue enxergar a mão de Deus. É o que eu estou falando para você. Talvez se o seu caso seja uma empresa ou um emprego onde você está, já fez isso, já fez aquilo, e perdeu aqui, perdeu ali, quase fechou, mas está lá, de portas abertas ainda. É porque Deus tem um plano. Deus tem um propósito ali. Então agora você tem que começar a enxergar o agir de Deus. Nesse momento a Bíblia diz que ele procurou força em Deus. Por quê? Porque estava longe, irmão, e ele teria que ir atrás. Então eu digo uma coisa para você, até marquei aqui do jeitinho que o Espírito Santo falou ao meu coração. Terceira coisa, tem coisa que não morreu ainda, porque Deus está te dando tempo para ir atrás. Amém, Jesus? E olha, pensa na mensagem de domingo que está no meu coração até hoje. Que chega um momento que a gente tem que parar de falar e começar a agir. Não é palavras que vai mudar a situação, não. Não é ficar chorando que vai mudar a situação, não. Ele tinha que se levantar. E para se levantar você precisa de força. E onde que eu encontro força? Está aqui, ó. Todavia Davi se esforçou em quem? No Senhor. Só que eu prefiro, a outra Bíblia é a Bíblia NVT. Eu vou pedir para o Leonardo colocar para mim, que eu estava lendo nessa versão aqui. E eu quero que você entenda isso aqui. Onde é que eu encontro força, pastor? Está lá, ó. Mas Davi encontrou forças em quem? No Senhor, o seu Deus. Então pode buscar em Deus, você vai encontrar força. Pastor, mas está muito longe. Eu não tenho nem mais força para lutar por isso, não. Eu não tenho mais força para batalhar por isso, não. Eu sei que não é impossível, mas está muito distante, pastor. O senhor não sabe o tanto que eu devo. O senhor não sabe a situação do meu casamento. O senhor não sabe o buraco que eu me aprofundei. O senhor não sabe, não quero saber, não preciso saber. Eu sei que é o seguinte, que Deus colocou um limite nessa situação. Porque você está aqui ainda, você está vivo ainda. E você pode correr atrás disso aí. Se não morreu, se Deus está segurando, isso é Deus te dando tempo para ir atrás. Diga graças a Deus. Não acabou tudo não, irmão. Deus tem dado livramento, Deus tem sustentado. Deus tem colocado a mão de uma maneira ou de outra, você tem que enxergar o agir de Deus. Esse é o nosso erro, às vezes a pessoa não consegue enxergar Deus agindo. Davi não estava enxergando que por pior que fosse a situação, pior que fosse a notícia, irmão, Deus ali ainda estava operando, ainda tinha uma mão de Deus ali agindo. Então eu digo para você, não sei a situação que você está hoje, pastor, minha situação é muito ruim, mas eu digo para você, ainda tem a mão de Deus agindo aí. Se você parar e começar a analisar, você vai ver que Deus ainda esteve sustentando, que Deus ainda está colocando a mão, que Deus ainda está colocando um limite, que é isso é Deus te dando tempo para você correr atrás. Diga graças a Deus. Pastor, mas eu não tenho mais força para ir atrás. Busque em Deus que você vai encontrar essa força. Ele encontrou essa força no Senhor. E como que ele encontrou essa força? Fazendo isso aqui que a gente precisa fazer. Versículo 7. Pula para o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traz-me, peço a ti, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. 8. Então consultou Davi a quem? Ao Senhor. O que é consultar o Senhor? Fala assim, orar. Ele foi falar com Deus.
Ele pediu a éfode na época era uma estola sacerdotal que se colocava para buscar Deus, para falar com Deus. O que ele entendeu? Que não ia adiantar ele ficar chorando, não ia adiantar ele ficar lamentando, que Deus tinha colocado a mão, apesar de ser muito ruim a notícia, Deus ainda tinha colocado a mão, ainda tinha jeito, que ele precisava se levantar e correr atrás, ir atrás daquilo que o diabo tinha levado. Como é que faz isso, pastor? Você começa orando: Deus, me ajuda, Senhor, me dá forças, Senhor, está longe, mas eu sei que não é impossível, o Senhor colocou a mão. Diga glória a Deus. O Senhor vem colocando a mão, eu tenho percebido, por pior que seja a minha situação, mas eu tenho percebido o teu agir, eu tenho percebido o Senhor impedindo o diabo de fazer o que ele quer. Porque o diabo não vem para brincar, o diabo não ia só queimar a casa, o diabo não ia só destruir a cidade, irmão, o diabo vem para fazer a obra o quê? Completa. Por que não fez, pastor? Repito, meu irmão, porque Deus colocou a mão. Deus disse: não, você vai até aqui, daqui para frente você não vai mais. Porque eu quero que essa situação ainda tenha um jeito de se reverter. Eu vou permitir que ainda haja um escape, que ainda haja uma saída. Diga glória a Deus. Quando ele começa a orar, olha a resposta, essa resposta eu tenho te dado toda quarta-feira aqui. Versículo 8, então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei. Deus, eu devo ir atrás, eu devo insistir, eu devo, Senhor, lutar. Olha o que Deus diz, e o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo o que? Libertarás. Diga glória a Deus. Meu irmão, é claro que era para ele ir. Por que Deus teria deixado viva toda a sua família? Por que Deus teria conservado em vida os pequenos e grandes, sem sequer um ser tocado? Porque Deus tinha um propósito. Diga glória a Deus. Era Deus colocando a mão, era Deus conservando. E eu digo para você, da sua família, da minha família, não importa, irmão, tão distante esteja essa pessoa, o quanto ela esteja afundada no pecado, o quanto ela esteja afundada no mundo, o quão difícil seja a situação, meu irmão, se Deus está conservando em vida, é porque ainda tem jeito, é porque você pode ir atrás, que você vai alcançar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos fazer isso agora, sim ou não? Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela, que Ele merece.